que já tem origem iníqua, que já vem da motivação egótica. Vocês não conseguem praticar nem o mínimo bem com isso. Quem é aquele que vai confiar a vocês as verdadeiras riquezas? Se vocês não conseguem ser fiéis nem na gestão do que não é de vocês e que já chega das mãos de vocês maculado. Ele não vos... E aí ele diz, não vos tornastes fiéis, se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que será vosso próprio? Ninguém pode servir a dois senhores. E aí, quando o verso 14 chega, os fariseus que estavam ali, junto com os escribas, os intérpretes da lei, os exegetas autorizados e os intérpretes autorizados, estavam ali com raiva. Os fariseus, que eram avarentos, o que eles tinham de religioso, eles tinham de avarento. Eles davam o dízimo. Mas, se fosse hoje, eles botavam numa máquina de calcular para sair até com dízima periódica. Não seriam capazes de dar nem um pouco além, nem da dízima periódica. Era tudo exato, mas nada além do exato, porque eles não davam com prazer. Eles só davam para cumprir a lei. Os fariseus avarentos ouviam tudo isto e ridicularizavam, um otário, está ensinando idiotice para esse pessoal, eles vão todos falir, isso não é assim que se vive. Você, além de falso profeta, não sabe nem fazer gestão financeira. Mas Jesus disse a eles, lhes disse, vós ou vocês são os que vos justificais a vós mesmos. Vocês são aqueles que autoenobrecem suas pseudo-virtudes, enquanto vós mesmos, que se apresentam assim diante dos homens, como os reis do exemplo, os reis do dízimo com a dízima periódica, vocês que são os reis do detalhe, vocês incapazes de uma generosidade, de um bendito esbanjamento, de uma graça que sobra, de uma misericórdia que transborda. Vocês que não são capazes de nada além daquilo que seja estritamente o legal, expresso como letra da lei. Eu quero dizer a vocês o seguinte: Deus, no entanto, conhece os vossos corações. Deus, no entanto, conhece os vossos corações. O cara está lá vivendo de eu sou eu faço tudo certo, eu dou, eu dizimo, eu presto atenção nas coisas, eu sou uma pessoa corretíssima, ninguém tem o que dizer a meu respeito, eu posso me gloriar do meu comportamento, porque eu não encontro gente do meu nível, da minha estirpe, do meu pedigree, de jeito nenhum. Então, vocês que se autoexaltam, que se acham superiores às putas, às meretrizes, aos funcionários públicos que metem a mão num dinheiro aqui, num dinheiro ali, vocês que se sentem superiores aos empresários que sonegam, vocês que se acham melhores e maiores do que todo aquele que comete alguma forma de ludíbrio, vocês que se autocoroam Napoleões da moral, da ética religiosa, da superioridade doutrinária, vocês que são os reis da justiça própria, vocês que se justificam a vocês mesmos, vocês que se autossalvam, vocês que
são os donos da santificação pessoal. Vocês que atribuem a si próprios todas as virtudes conquistadas com obediências legalistas, judiciosas, estritas, aos mandamentos escritos do lado de fora, em tábuas de pedra, em papel, mas não inscritas no coração. Vocês que se justificam a si mesmos diante dos homens, que existem para que os outros vejam as performances de vocês, vocês que, se forem apanhados em alguma coisa, não ficam tristes por causa da consciência diante de Deus, ficam tristes exclusivamente por terem sido flagrados, por não poderem mais continuar a performance, o teatro, o mascaramento, a hipocrisia, que é esse mascaramento da cara, da vida, da realidade. Vocês que são assim, que vivem assim, fiquem sabendo, vocês estão nus, cara. Deus conhece os vossos corações, sabe os ódios, as invejas, como vocês gostariam de ter a coragem dos pecadores, como vocês queriam fazer fila de meretrizes e pegar todo mundo, seus mentirosos, como vocês teriam vontade de dar uma festa à altura de alguma coisa que vocês chamassem de sucesso ou felicidade, como vocês são esses caras que têm raiva daqueles aos quais o Pai perdoa, vocês têm raiva da graça, vocês têm raiva do perdão, vocês não deixam passar, nem agora e nem anos e anos depois. Se uma pessoa cair na lista negra de vocês, vai ser aborrecida, abominada para sempre. E vocês vão dizer, eu também podia ter feito isso, mas olha bem para mim, não fiz. Portanto, glória a mim, louvado seja eu, que consegui me manter até aqui. Você quer que eu respeite um irmão que foi, que fez, que pegou, que comeu, que bebeu, que lambeu, que se apeteceu, que provou de tudo, que se deu mal, que se arrebentou e voltou para casa com o rabinho entre as pernas, quebrantado, pedindo compaixão? Eu não. Ele que se ferre, ele que vá para o inferno, mas aqui não. E meu pai é esse idiota que privilegia bondades, misericórdia, graça, perdão. Para mim, bandido bom é bandido morto. Para mim, irmão bom é aquele que, quebrando a cara, se ferra todinho no lugar onde não haja resgate, nem redenção, porque merece, escolheu. Então, que todo juízo caia sobre ele. Misericórdia de mim ele não terá, e não pode com ela contar. Esses são os que se justificam a si mesmos, e Jesus diz a eles, mas o Pai, Deus, conhece. Deus conhece os vossos corações, pois aquele que se faz elevado diante dos homens é abominação diante de Deus. E aquilo que a gente torna elevadíssimo entre os homens, como a grande comenda, o grande prêmio, a grande remuneração, o grande salário, seja ele qual seja, dinheiro, poder, fama, aparições, aplausos, glórias, tudo isso que a gente dá um valor extremoso e extraordinário no silêncio do coração,
mas inchados por isso como graça de vitória, como sucesso, vocês só estão enganando a vocês mesmos e aos outros homens. Mas ele conhece o estado jactante, soberbo, arrogante, mentiroso, ao mesmo tempo invejoso, do coração amargurado de vocês. E vocês nunca entendem que aquilo que é elevado, que é glorioso, que é aplaudível entre os homens, é abominação diante de Deus. Aquele que se exalta será humilhado. Aquele que se autoglorifica no coração, mesmo que ninguém ouça do lado de fora, já entrou em estado de corrupção sem saber. Porque Deus conhece a verdade do coração. Ele não está interessado na representação performática, mas na sinceridade do verdadeiro arrependimento e da verdadeira consciência no ser. Isso é tão sutil que às vezes eu vejo pessoas fazendo até coisas muito boas, mas o coração delas cheio de vaidade, de glória pessoal, de autoexaltação pelo que conseguiu, pela promoção, pela impressão, pela percepção dos outros. Descuida-se do coração, porque supostamente o que faz é algo que os homens aplaudem. Mas enquanto os homens aplaudem, o coração incha. E o coração autoelevado, inchado, arrogante, soberbo, autoproclamado, entrou num estado terrível, porque tudo aquilo que os homens chamam de glória, de elevado, é abominação diante de Deus. É abominação diante de Deus. Essa é provavelmente uma das coisas mais difíceis que as pessoas têm de compreender no mundo e na dimensão espiritual. De que aquilo que se faz elevado, e é tão fácil a gente se enganar, de que não existe ninguém bom para isso. Ninguém bom. Ou o coração do cara é como o de um João Batista. E aí, para isso, você tem que viver uma vida de João Batista, sem ser emprenhado nos ouvidos por nada nem ninguém, sem as honras planetárias e as glórias à sua volta, de todos os lados, sem as exaltações, sem os aplausos, sem as comendas, sem as titulações. Eu era doutor de divindade num college tal, num outro seminário tal. Era muita glória, muita honra para todo lado. Todo ano era uma multidão de honrarias que eu recebia de empresas, de organizações, de autarquias, de governos de estados, de prefeituras, de países, como na Alemanha, na cidade de Dresden, onde eu fui honrado por milhares e milhares de pessoas de uma maneira inconcebivelmente gloriosa, ou em várias ocorrências na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, ou os aplausos. O maior aplauso que eu ouvi na minha vida foi um dia no Anaheim Center, lá na Califórnia, depois que eu preguei uma mensagem em 2 Timóteo, em que houve uma efusão de aplausos de umas 30 mil pessoas durante quase 20 minutos em pé, sem pararem. E os dirigentes faziam assim para eles pararem, e eles não conseguiam. Eu mesmo que preguei, falei, meu Deus, esse negócio foi um transe. Tu me tomaste num transe. E aí aquela explosão
um assessor do Billy Graham que viajava com ele, aquele era um evento organizado pelo Billy, veio para mim e falou, olha, viajando com o Billy Graham esses anos todos, nunca nem de longe vi uma manifestação dessa. Nunca vi no mundo. Rapaz, que transe! Parecia que você estava tomado. Olha como é que o povo ficou. Lindo isso. Mas alguma coisa é semeada no teu coração, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você não nota, mas de repente algo vai crescendo e você não vê. Você amanhece o outro dia de uma maneira diferente, não percebe. É tudo muito sutil. E as coisas elevadas diante dos homens vão sendo apreciadas sutilmente, lentamente, humildemente, às vezes até quebrantadamente, cheio de glória a Deus. Não a mim, Senhor, mas a Ti seja a glória. Mas era demais, porque nem tudo aquilo que é exaltado entre os homens tem algum lugar de privilégio, de elevação no meu coração, porque eu aprendi dura e seriamente a minha lição. Eu estou falando aqui com você que não percebeu ainda que a própria glória da religião, os louvores da religião e os sucessos, por exemplo, da religião, são os mais dissimulados que existem. Mais do que o sucesso político, mais do que o sucesso artístico, mais do que o sucesso econômico-financeiro, porque ele é um sucesso que você obtém em nome de Deus, com a purpurina de Deus na cara, com a glória de Deus, como profeta de Deus, como homem de Deus, como portador da palavra de Deus, como ente singular na terra, inimitável. E por mais que você diga que não, e que não, e que não, eu conheço o teu coração a partir do meu, porque, sinceramente, dentre as pessoas que eu conhecia, eu era uma das que mais se guarnecia, que tinha orado e jejuado mais tempo contra essa idiotice, que tinha um pai que de vez em quando dizia para mim, não esqueça que você é meu filho, e se você é meu filho, você é só um verme, porque eu sou um. Você é meu filho? E eu dizia, sou, pai. Então você é um verme, certo? E eu dizia, certo, pai. E ele ali, cuidadoso para que eu não entrasse em nenhum laço. Aí eu fui morar longe, os anos foram passando e as glórias universais foram crescendo. Não era uma coisinha aqui de uma cidade, de um lugar, nem só desse país. Aquilo foi ficando global, enorme. E o coração foi dissimuladamente, quando você começa a ser reconhecido nos grandes lugares do planeta, onde você não mora, e tem gente que te encontra num lugar distante da Inglaterra, de Londres, da Alemanha, ou da França, ou dos Estados Unidos. Ah, eu vi uma matéria sobre você no Los Angeles Times, que coisa! Aí começa gente daqui, gente dali, tudo que a igreja grande na terra quer que você vá, os maiores ministérios querem que você faça parte das suas diretorias. É uma coisa que vocês não têm ideia. Como Nietzsche disse, com toda a razão, não existia nada mais nojento aos sentidos dele do que perceber a glória conquistada por alguns em nome de suas virtudes cristãs, em nome de suas obras cristãs, na presença de Deus. Não há praticamente livro nenhum de Nietzsche onde ele não toque nesse tema.
E praticamente todos os livros dele eu li no curso da minha vida. E uma das coisas que me impressionava era essa periculosidade que ele atribuía à tentação das virtudes cristãs, que eu vim depois a conhecer na minha carne. Mas eu conheci e creio de todo o coração que eu aprendi que aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Na realidade, eu ia falar um pouco mais sobre outra coisa aqui. Eu ia falar sobre a justiça própria e o que ela produz no coração, de autojustificação, de autopiedade, de um monte de outras coisas que já estão implícitas no que eu estou dizendo, nessa autossantidade, nesses narcisismos dissimulados que vão tomando conta da gente, enquanto a gente parece estar vivendo ainda em piedade, mas já não está há muito tempo. Como outro dia, conversando com um amigo, que para mim sempre foi um menino, um grande menino que nunca vai virar um homem adulto mesmo. E aí a gente conversa vai, conversa vem. Conversamos sobre as lives que eu estava fazendo com muita gente, e ele falou: rapaz, você convida e vem gente de todo tipo fazer live com você, não é? Aí eu peguei e falei: pois é, eu só não fiz live até agora, acho que com você. Aí ele falou: bem que eu queria fazer uma live com você, mas eu não posso me queimar. Não posso me queimar com algumas pessoas que desenvolveram antipatia por você, pelo que lhe aconteceu. Elas nunca te perdoaram, nem vão te perdoar. E eu perguntei: você acredita mesmo na sinceridade delas? Ele disse: não, eu acho que é só pretexto. Mas eu, de qualquer forma, não posso perder o dinheiro delas, nem o apoio da reputação delas. Então eu morro de vontade de pedir para fazer uma live com você, mas me prejudicaria. Aí eu olhei para ele, um cara que vivia lambendo meu saco, lambendo tudo em mim, me exaltando de 5 em 5 minutos, dizendo que tinha aprendido a falar comigo, a pensar comigo, que a cultura que ele tinha, ele pegou comigo, que os livros que ele lia eram indicações minhas, que fui eu que o protegi, que o cobri, que fiz tudo na vida, até já bem tarde, que a própria igreja dele só tinha se construído por minha causa. E agradeci, mas que ele não podia correr esse risco. E não faz muito tempo que ele me disse isso. E eu fiquei olhando, me retirei sozinho, chorei por ele. Falei: meu Deus, eu criei um monstro. E está aí esse cara sem pudor de me dizer isso, em nome da autoproteção conveniente, porque ele escolhe os inimigos com os quais ele quer combater, e ele escolhe aquilo em relação ao que ele não quer se misturar. No caso, eu, que era a coroa dele, hoje sou aquilo do que ele foge, para ninguém perceber de onde ele vem, de onde ele aprendeu, de onde ele obteve, do que ele reproduz, de como ele é a minha imagem e semelhança disfarçado o tempo todo. E uma tristeza de ver que ele acabou abraçando aquilo que era elevado entre os homens, sem perceber que estava botando o pé num chão perigoso, solitário, de algo que acaba se transformando em abominação diante de Deus.
Por isso eu queria perguntar a você, o que você considera elevado? O que você tem como referência de superioridade a ser buscada? O que você glorifica? O que você aplaude? Ou em relação a que você se aplaude, se gloria, tem como coroa de glória para você mesmo? Porque nessas percepções é que estão a profecia da sua ruína e da sua dissimulação. Eu vejo algumas pessoas vivendo isso explicitamente há anos e aparentemente nada aconteceu com elas. Porque tem gente que vai viver assim e morrer assim, nada vai acontecer com elas. Mas quando alguém é de Deus mesmo, o cara vai ser apanhado, vai ser descoberto e vai ter que ficar cara a cara com a sua verdade. Porque é o bastardo que não recebe disciplina. Mas o escritor de Hebreus diz que o pai disciplina, corrige o filho a quem ama. E se você é filho e não é um bastardo espiritual, você vai ser atingido frontalmente por isso, caso seu coração não reconheça antes, não se examine antes, não se quebrante antes, não se esvazie antes e não se nivele aos irmãos na comunhão com o próximo antes, porque o que nos salva também disso é nos colocarmos no mesmo nível de amizade relacional com todos os irmãos. Veja que nessas parábolas aqui que eu li anteriormente, o grupo que fica fora é sempre o grupo que não inclui. São os 99 que não incluem a ovelha perdida. É aquele irmão que não inclui aquele que se corrompeu sozinho, se arrependeu e voltou. É aquele que eventualmente não entende que a melhor maneira de se salvar diante dos homens é se fazer um com os pecadores, como o administrador infiel fez e se nivelou e encontrou amizade dos demais para abraçá-lo, para entendê-lo, para discerni-lo e para compreendê-lo na hora da sua dificuldade. Os que têm mais chance são aqueles que não param de olhar para o coração, ao invés de ficarem olhando para os sorrisos, para as glórias, para os brilhos e para os aplausos.